Boa noite, a paz de Deus. Hoje vamos dar seguimento ao que falamos ontem sobre ofertas e sacrifícios. E não esqueça de tocar a campainha aí para que podamos dar seguimento ao nosso trabalho e subscrever-se para que eu possa dar seguimento a enviar esses assuntos que são preciosos e necessários a muita gente. Tem muita gente que não se acha transgressor e acha que não precisa desses assuntos, né? Mas um dia pode precisar. Um ente querido seu pode estar na cadeira do transgressor e você vai ter que ter palavras de alívio para essa pessoa. Eu passei uma situação uma vez muito difícil e eu queria ouvir da boca de um irmão da minha denominação uma palavra refrescante, assim, que saísse aleatório de alguém. Nunca. E tinha um rapaz que era casado com a minha prima, ele era de uma igreja, não me lembro, não era da minha igreja, né? Não era da minha igreja, ele era de outra igreja, né? E da boca dele saiu palavras de aliento, que para mim foi uma bengala para a minha caminhada. E já tem 38 anos que aquela palavra para mim foi uma chave de ânimo, como muitas outras também, né? Uma vez eu estava na igreja precisando de uma palavra, congreguei e não veio uma palavra de ânimo, não veio uma palavra de levantar o sentimento que eu estava, de tristeza, de derrota, de dúvida, provação muito difícil. E estava passando aqui na minha cidade um senhor, um irmão que vinha de São Paulo, e estava com ele um rapazinho de 16 anos e um rapazinho de 13. Os dois sentaram lá atrás, eu vi que eram visitas. Acabou o culto, eu fui saindo, saudei um, saudei outro. E quando chegou naqueles rapazes, eu saudei o senhor, depois o rapaz maior, mais velho, e no final eu saudei o rapazinho mais novo. E disse para ele: dá o recado que você tem que dar na sua viagem, moço. Ele olhou para mim assustado assim, e não sabia o que falar, e só falou assim: irmão, a segunda glória vai ser maior que a primeira. Aleluia. Que ânimo, que ânimo. Então você que não se acha transgressor, eu conheci muitos que não se acharam transgressor. E depois sentaram e beberam no copo do transgressor. A semente só nasce quando ela chega ao nível da terra, ao nível de ser encoberta com o pó da terra. Aí ela nasce. Como disse Cristo, a semente tem que morrer para nascer. O ego tem que morrer para que haja um novo nascimento. Então, queridos ouvintes, irmãos, vamos dar seguimento ao tema de ontem, sobre a oferta. Nós havíamos parado. Eu não elaboro muito o texto, eu vou falando, mas eu penso num texto, olho algumas coisas relacionadas e vou falando aquilo que eu aprendi ao largo dos anos. Mas pode estar tranquilo, está tudo escrito aí, viu? Está tudo escrito aqui, ó. É só exteriorizar eles. Então, nós temos que fazer a oferta no altar, ou temos que fazer a oferta sobre a oferta de devoção, de queimadura, de holocausto.
podemos ver que Cristo na cruz, ele repete tudo isso. Ele derrama sangue, né? E derrama água também. Ali ele é degolado, né? Ele faz a representação de degolação e também faz a representação de lavagem de água do altar, para que ele seja a oblação, a oferta em ambos os sentidos, a suave e as pesadas. Então Deus queria comunicar com o homem sobre a transgressão, mas queria chegar ao nível de intelectualidade, de raciocínio, de ramos dos intelectos, e vem trazendo esse assunto desde Noé, de Caim, Abel, vem trazendo esse assunto de oferta, de sangue. Qualquer dia eu vou entrar na área de sangue, é muito interessante. E vem trazendo isso, chega na época dos levitas, em que isso foi operado 490 anos sobre as ofertas, para chegar na oferta de Cristo. E para chegar hoje, depois de Cristo, vamos dizer assim, que também é era de Cristo, só que nós temos um tempo de sinalização como a época do batismo. E depois do batismo, como eu fui ensinado, quem transgride depois do batismo vai para o inferno, né? Com todas as recomendações da igreja, né? E esse sentimento, essa cultura prevaleceu, ela encandeceu dos anos 80 para cá, de uma forma vertiginosa, em que as pessoas, através de uma cultura religiosa popular, sem conhecimento bíblico, tanto dos que estão diante do povo, como aqueles que estão ali embaixo, ouvindo e dando seguimento para mandar a gente para o inferno, sem ajudar, sabendo que a pessoa sem o conhecimento bíblico e as alternativas que a Bíblia diz que a misericórdia cede ao juízo, as pessoas têm como direito, né? Têm direito de serem lavados, de serem redimidos, porque o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor, disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. E quer dizer, e uso todos os meios para que isso se suceda, né? E além de mim tem o Espírito Santo que está interferindo nessa questão a favor do homem, e eu também estou a favor do homem. Nós estamos trabalhando. Eu vou ausentar-me daqui a um tempo, mas o Espírito Santo vem para guiar o homem em toda a verdade e justiça. Então, tem muita coisa aí fazendo um papel de salvação, em que umas pessoas, por sentimento de perversidade ou naquilo que foram domesticados, né, eles seguem, continuam com a lei de Moisés no seu coração para destruir o seu próximo, sem dar uma mão para aquele que está afogando, né? Então, a oferta é essa. A oferta é para redimir a situação da pessoa. E vem Cristo Jesus, quando fala em holocausto, fala em oferta, fala em lei, fala em Moisés, fala em templo também, fala em pedra, né? Fala em pedra, tudo é a mesma coisa, tudo está dentro de um mesmo pacote, está tudo dentro de um mesmo combo, né? Tudo dentro de um mesmo combo. Quando Jesus vai mudar todas as coisas, antes dele ser crucificado, antes dele mudar o testamento, né? O Novo Testamento, a nova promessa que havia de vir, os apóstolos falaram: olha esse edifício, essas pedras, falando do templo, e Jesus disse: vai acabar tudo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra, quer dizer, não vai ficar nada da lei, tudo da lei vai acabar, tudo de Moisés vai acabar, porque vai vir outro templo, né? Esse templo aí, eu destruo ele e refaço em 3 dias.
Em 3 dias eu construo um novo templo, nova cara, novo assunto, a misericórdia vai exceder ao juízo, templo, Moisés, Torá, juízo, tudo dentro do mesmo pacote, né? Então, tinha a ordem de Abraão, o sacerdote era Melquisedeque, durou 230 anos essa ordem. Acaba a ordem de Melquisedeque, abraâmica, e começa a ordem levítica, onde os levitas, Arão é o primeiro sacerdote. Essa ordem tarda 490 anos, quase 500. Termina a ordem levítica para reiniciar a nova ordem, a ordem de Cristo, 2000 anos, né? 2000 anos e pouquinho. A gente não... Mas sabe que era dentro de 2000 anos, a ordem de Cristo. E agora tem que terminar a ordem de Cristo para começar a ordem do anticristo, né? A nova ordem mundial está chegando aí. Tudo esse assunto pode encontrar no livro de Hebreus. Podemos um dia fazer esse esquadrinhamento dessa parte. A nova ordem mundial vai chegar, porque vai acabar a ordem de Cristo, né? A congregação cristã no Brasil tem que acabar, né? Ela vai acabar, ela tem que acabar, como as outras igrejas também, porque o trabalho do Espírito Santo vai cessar, porque vai terminar o tempo da igreja, né? Se tem uma coisa que impede a manifestação do anticristo, e o que impede a manifestação do anticristo é a presença da igreja. E o Espírito Santo é que veio formatar a igreja, ou seja, os que serão salvos. Então o Espírito Santo tem que sair, tem que ser recolhido. Assim como ele veio no Pentecostes, talvez tudo vai suceder num dia de Pentecostes também, né? Então a vinda de Cristo está por suceder. Tudo que está acontecendo aí não é coincidência, não, tudo isso aí é coincidência com o que tinha que acontecer, né? Mas não coincidência da vida em si. Então, para começar a nova ordem mundial, tudo tem sentido, as coisas, né? Então, 3 ordens: ordem levítica, ordem abraâmica, e ordem de Cristo, e ordem do anticristo. Nova ordem mundial. Aqui está tudo escrito como ordem também, está tudo em hebreu, isso aí, viu? Ordem. Uma vez passei por uma prova muito grande, e um espírito que estava me incomodou muito tempo. Aí ele tinha que ir embora, e eu vi ele indo embora, deixando de me atentar, mas chegou outro. E aí ele falou, como é que ele é? Falou, olha, ele lutou muito e me venceu. E vai vencer você também. Aí o que chegou, né? O outro ia embora, que tinha tentado vários meses. Aí falou, mas ele vai vencer você também. Aí ele falou, o que nós vamos fazer? A ordem está dada, né? É uma ordem, né? Em tudo, então, queridos ouvintes, irmãos, nós temos que prestar atenção bastante nessa oferta, em que essa oferta, ela é oblatória. A oferta do Antigo Testamento, oblatória, é a oferta sobre a qual vai cair sobre ela a minha transgressão. Ele termina sendo o produto da culpa. A culpa sai de mim, da minha transgressão, e cai sobre o produto que está sendo ofertado e imposto na ordem sacerdotal. Acontecendo isso, né, eu estou livre da minha transgressão e estou livre também de ter acessibilidade fácil na minha vida ao transgressor. Ele se afasta de mim por uma ordem determinativa de pacto de Deus com o inimigo, né? Porque existe um pacto aí, né? Ele disse, vou lutar contra a tua semente noite e dia, se possível nenhum vai se salvar, né? Isso é um pacto, isso aí, né? Então, chega o nosso Senhor Jesus Cristo e cumpre nele toda a sistemática do tabernáculo ou do santuário. Falou tabernáculo, fala do santuário.
Aquele santuário que foi falado na demonstração passada, em que Deus tinha mostrado para Moisés lá no monte, ó, aqui no céu, esse aqui é o santuário. Você vai fazer um aí na terra, viu? E depois esse aí vai ser substituído pelo meu filho. Lá na cruz tem um santuário também. Um santuário, porque esse santuário quer dizer, é um purificador. O santuário é um purificador. Hoje nós estamos no mundo mais moderno, no mundo de internet, né? Nós sabemos, você já viu uma hemodiálise também? Hoje estamos mais na frente do que a hemodiálise, né? A hemodiálise, ela passa no sangue, vai lá, passa no processo de hemodiálise, deixa lá a água e vem e entra de novo na corrente sanguínea. Mas hoje está muito mais avançado, né? Hoje está muito mais avançado em que há esse sistema de purificação. Purificadores de água, purificadores de produto, né? Então, o santuário é um purificador. Há muitos anos atrás, quando eu era estudante, estudei em Cuiabá, eu estudei engenharia florestal e nós fomos convidados uma vez pela faculdade para passar um dia de aula no Pantanal Mato Grossense, na região de Poconé. Não sei se vocês já ouviram falar. Ali tinha um santuário muito bonito, uma coisa maravilhosa. Ali era tudo puro, ali existia um equilíbrio ecológico, uma coisa maravilhosa. Você via os peixes na água, serpente, tartaruga, crocodilo, aves de todas as espécies, que coisa maravilhosa. Eu vi um santuário, eu tive essa oportunidade de conhecer um santuário, que foi o santuário de Poconé, no Pantanal Mato Grossense. Então, irmão, o batismo é uma purificação, né? A oferta de sacrifício também era uma purificação, porque quando a pessoa transgredia, ele tornava-se imundo pelo seu pecado. O pecado traz a imundície sobre a pessoa, a transgressão traz a sujeira, o mau aspecto, a mancha, o pecado traz a mancha. Então, quando a pessoa transgredia, ele purificava a sua transgressão, confessando ao sacerdote a transgressão. Jesus Cristo, a mesma coisa. Quando eu batizei, quando você batizou, quando nós levantamos do banco para batizar, né? Então você estava levantando e dizendo, sou um pecador. Como diz o hino, pecador, Jesus te chama, venha a Ele se entregar, né? Então está chamando você de pecador, você está levantando ali porque você é um pecador, você vai entrar naquela água porque você é um pecador, você está confessando em entrar na água que você é um pecador e que ali você vai deixar os seus pecados. Cristo vem e faz um pacto com nós, e nós fazemos um pacto com Ele, agora somos dele, não? Só a Cristo eu pertenço, Ele pertence a mim, por tempo que não findará, tempo eternal sem fim. Agora sou dele, né? Se por acaso eu volto a transgredir, né? Acabou tudo? Não, não acabou não. Cristo fez um sacrifício chamado contínuo. Ele não precisa repetir a oblação, né? A oblação sobre a qual caiu o meu pecado e a transgressão continua caindo sobre ele, porque ele é a oferta contínua, todo o tempo, né? Todo o tempo a oferta é contínua. Ele vai acabar esse período, né? Essa oferta contínua. Quem vai derrubar essa oferta contínua? Sabe quem vai derrubar ela? Quem vai derrubar o sacrifício contínuo? Está lá em Apocalipse. Apocalipse está escrito isso. E também no livro de Daniel está escrito que vai acabar o sacrifício contínuo. Quem vai acabar com o sacrifício contínuo é a introdução do anticristo. O anticristo termina com o sacrifício contínuo, certo? Quer dizer, é o tempo do fechamento da igreja, é o tempo da oportunidade da igreja, é o fechamento das portas da igreja, porque Jesus Cristo vem buscar os redimidos. Não é certo? Então, se volta a transgredir, aí é que está o grande problema, né?
como nós não recebemos as informações bíblicas que eu tenho por direito, porque eu criei em Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu creio em toda a obra redentora que Cristo fez. Eu creio na obra da redenção. Ele veio e desafia a morte. A morte era imperativo. Quando ele vence a morte, ele toma o cetro da morte, né? Esconde ele e leva o imperativo do cetro da vida. Então Cristo desafia a morte. Ó inferno, cadê o teu poder? Não? Acho que é assim, né? Ó morte, de onde está o teu poder? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Mais ou menos assim, né? Mas dá o sentido, né? Aguilhão é ponto. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está o teu poder? Então, por quê? Onde é que você mata, inferno? Cadê a ponta que você mata? Aguilhão é ponta, aguilhão da faca, aguilhão da seta, da flecha, aguilhão o espeto, né? O espeto de Satanás é um aguilhão, aquela ponta é um aguilhão. Então Jesus Cristo desafia a ponta que mata. Por quê? Porque ele é a vida, ele superou a morte. E diz: todo aquele que crê em mim viverá. Né? Todo aquele que crê em mim viverá. Então Jesus Cristo assume o papel oblatório, ele é a oblação, ele continua recebendo as minhas transgressões até o tempo em que isso é permitido, até o aparecimento do anticristo. E aí ele é a pessoa que diz que a misericórdia, ela ultrapassa, ela excede, ela sobrepassa o juízo, sobrepassa a condenação, porque o papel dele é esse, é de misericórdia, é de interferência da morte, porque ele apresenta para o Pai o seu sangue, o seu sacrifício, né? Então hoje a nossa oferta é Cristo, né? Qual é a nossa oferta? Irmão, qual a oferta sua? Irmão, eu transgredi, eu fiquei nervoso, eu tive problema com a esposa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu xinguei, eu não devia ter feito aquilo, e agora eu estou ruim, e eu não adianta falar para Deus que eu sou bom, não adianta falar para Deus que eu congreguei 20 anos, eu não posso falar para Deus que eu dei esmola. A única coisa que eu tenho que falar para Deus é assim: é a minha oferta que eu tenho, teu filho. Eu creio nele. Essa é a minha oferta. O que você tem para ofertar a Deus para a sua transgressão? O seu filho. Eu tenho o seu filho, Senhor. A fé é nele. Ele diz que quem crê nele viverá. Tá aí. A carta da libertação está aí. Aquele que crer em mim viverá. Aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Porque ele falou para Marta: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a pessoa. É eu. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, ele vive. Porque eu sou a ressurreição. Maravilhoso, né? Você que está ouvindo esse vídeo e tem algum amigo que está passando por isso, algum conhecido seu, em que ele está com tormento, como disse lá em Tiago: salvai aqueles que estão em dúvida, arrebatai-os do fogo, né? Porque quanto àqueles que pecaram, não resta para ele a não ser uma expectação ardente de juízo. Uma expectação ardente de juízo. Por isso muitos suicidam, muitos vão para o manicômio, os escritórios, as salas dos psicólogos estão cheios de cristãos, porque em vez dos pastores ensinar isso, dar uma expectativa de esperança, eles ficam em temas que favorecem o ego deles ou o bolso, né? Ou favorece o ego, ou favorece o bolso. Por isso o Senhor disse dos pastores, né? Dos anciães, dos cooperadores, né? Vocês receberão mais duro juízo, porque vocês tiveram tudo para fazer o bem e não fizeram. Vocês são igualzinhos saduceus, igualzinhos políticos do mundo. Tem todo o dinheiro na mão para fazer estrada,
para ajudar a comprar trator, para fazer financiamento, mas vocês não ajudam, não. Vocês põem tudo no bolso de vocês. Vocês tiveram tudo para fazer o bem, mas vocês olhou só para o ventre de vocês. Vocês eram pastores, liam a Bíblia, ouviram falar de misericórdia, mas quando vocês precisavam dar conselho de misericórdia, vocês afastavam e falavam: o seu caso é só Deus. Vai embora, Deus te abençoe, viu? Vocês que governam, que têm o poder do governo, receberão mais duro juízo, porque tinham todo o poder, toda a potestade para fazer o bem e se omitiram. O que 2 ligar na terra está ligado no céu. O que 2 servos de Deus, o que 2 dirigentes de Deus ligar na terra será ligado no céu. Você tem essa potestade dada por Deus e você não a utilizou. Você utilizou, o medo, você utilizou a maldade do coração. O Senhor vai dizer: cadê os talentos que eu te dei? Eu guardei porque eu sei que o Senhor é um homem duro e severo. Vai para onde tem pranto e ranger de dente. Viu? A palavra é muito extensa, hein, irmão? Então, por isso, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Entenda essa parábola, viu? Muitos que estão pensando aí: eu orei, eu fiz ressuscitar gente, eu curei para enfermo, expulsei demônio. Mas você não julgou certo a causa da viúva, da alma que estava em estado de viuvez. Você não julgou a causa do órfão, você não julgou, não. Você não julgou bem a causa dele, né? Tem lugar de plano de ranger de dente. É terrível até falar isso, hein? Dói. Dói, dá medo da gente falar e a gente cair no mesmo buraco, tá bom? Então é desse jeito. Ainda tem tempo. Vai confessar, vai. Irmãos, a Deus devemos nossas faltas confessar. Ele tem misericórdia na intercessão e te pode e me pode perdoar. Cristo por nós intercede, Ele é nosso mediador, tá? Mediador entre a excelência de Deus e a debilidade do homem. Jesus conhece a sua debilidade e conhece o amor do Pai. Ele disse: eu vim falar do que eu vi e o que eu ouvi do meu Pai, e eu intercedo porque Ele tem misericórdia. Fala para os outros isso aí, leva para as pessoas que estão necessitando ouvir aí. Então, Jesus Cristo, irmãos, o papel do santuário, o papel do tabernáculo é acercar-se o homem a Deus. O batismo é acercar o homem a Deus. E a confissão dos lábios, acerca-nos a Deus. Está escrito na Bíblia. Se você nunca leu, busca o que você acha. Está escrito: eu quero que o homem saiba que ele transgrediu e que ele não deve viver na transgressão. O homem se arrepender dos seus maus, do seu mau caminho, mesmo que os seus pecados e as suas transgressões estejam vermelho como a escarlata, preto como o carmesim, não sei qual que é, qual. Se crer e mudar, os seus pecados se tornarão como a branca neve ou a branca lã. A lei durou até João, os profetas durou até João. Agora é anunciado o reino. É o reino de paz, é o reino do amor, é o tempo do perdão, é o
tempo da misericórdia, né? Fala bonito, é misericórdia, irmão de Deus, a misericórdia. Mas na hora de pôr ela na fachada, né, dos seus olhos, do coração, não aparece ela. Muito difícil. E eu nasci e cresci dentro desse sentimento que eu aprendi, e é duro de arrancar isso da gente, viu? É duro, está enraizado isso, e raiz profunda. Eu luto contra isso, irmão, mas é duro ter misericórdia, é difícil ter misericórdia, porque a gente aprendeu a julgar, a enforcar, a matar, a pisar, né? Eu li o livro de Scholen Asch, eles mexem com Jesus, uma parte lá, e Jesus disse para um fariseu: o que é pior, matar ou proibir? Responde, o que é pior, matar ou proibir? Rápido. É pior proibir, irmão, porque proibir você está vivo, e todo dia você está vendo a placa de proibição de afaste-se, afaste-se, não é permitido, não entre, você não é convidado, a você não é permitido, melhor matar. E Jesus fala numa passagem lá para um sacerdote: o que é pior, matar ou proibir? Se você fala que é proibido matar, e Jesus fala que é pior proibir. Você disse que ia ser igual ao seu mestre? Ai. Então, aqui fala na palavra de Deus que no livro de João, a confissão dos nossos pecados, a confissão das nossas transgressões. Se o homem reconhecer a sua transgressão e saber aonde ele pecou, aonde ele transgrediu, ele voltar aos pés de Deus e confessar, né? O duro é que nós não sabemos nem confessar, nós não foi ensinado a confessar, né? Fala da Igreja Católica, não estou com partidarismo de igreja. A Igreja Católica também tinha falha na confissão, porque era uma confissão de lábio, era uma confissão, não era confissão de coração, porque também não é ensinado. Mas não sei se nos primórdios, desde que ela vem de Roma no passado, se tinha confissão também, mas a confissão é muito importante e nós tínhamos que ser ensinados a confessar. Os dirigentes da nossa igreja deviam ter ensinado a confessar, ensinado a limpar, né? Eu até fiz aqui uma ilustração sobre isso aqui, uma vez dá para entender. Quando eu escrevo muito rápido, né? Aqui, ó. O homem tem que saber pelo seu próprio intelecto o que é a transgressão e o reconhecimento do mesmo, para de si mesmo evitar a transgressão e, quando praticá-la, limpiar-se a si próprio, dando conta que ele errou e preocupar-se em limpar. Viu? A igreja tinha que ter ensinado nós a limpar nós. Assim como banhar-se diariamente é o mesmo a lei do Espírito. Limpar-se no batismo, limpar-se na confissão, o próprio Espírito manchado da lei, não? De transgredir, qual seja, é limpar-se da condenação. O homem tem que saber limpar-se da condenação. O ancião, o dirigente da igreja, tinha que nos encaminhar a saber a limpar da condenação, a limpar da transgressão. Mas é mais fácil condenar e falar: ora a Deus, vai, fique em paz, ora a Deus, Deus faz tudo por você. E não ensinar a pessoa a limpar-se da transgressão. Você tendo na sua casa a Bíblia, vai com ela debaixo do seu braço para a igreja todos os dias, até empinado, entra na igreja empinado, senta lá empinado, né? E em vez de buscar isso aqui para ajudar o seu próximo,
a sair do atoleiro, do lodo, da lama, do afogamento, do buraco, do poço. Ensinar os seus irmãos usando a misericórdia de Cristo. Um dia um irmão falou para mim: ei, mas você quer ser mais bom que Deus, é? Sujeito. Já pensou falar uma coisa dessa? Se está escrito na palavra de Deus, irmão, tem que ter misericórdia, rapaz. Põe isso no lugar dele. Irmão, você quer ser mais bom do que Deus, é? Que absurdo. Não lê a Bíblia. Mas também a culpa é de quem? A gente entra na igreja, só aprende isso, só aprende a apontar o dedo, a pisar no outro, a enforcar, né? Em vez de ter dentro da própria igreja uma sistemática de ajudar a pessoa transgressora. Porque tem gente que transgride e não quer saber mais também, mas também é uma carga, Satanás investe contra ele, né? Tinha que ser um trabalho de muita minuciosidade, um trabalho de lente, um trabalho de esquadrinhamento, né? Um trabalho de um analista, né? Então nós estamos repetindo o que fazia o sacerdote: embrulha, amarra e joga fora, né? É o que faz aí com os que supostamente estão com essa enfermidade aqui, enrola num saco preto e põe fogo. É amor, né? Então é isso, caro ouvinte, caro irmão, simpatizante da palavra de Deus. A confissão das nossas transgressões. E não fica só nisso. Quando nós confessamos e preocupamos com a nossa transgressão, o Senhor Jesus envia para nós angústia. Um período, não sei, depende da transgressão, depende do grau de arrependimento da sua transgressão. O Senhor envia para nós angústias, e na angústia nós somos sarados. Jesus disse: essa é a palavra da minha angústia. O homem deve angustiar-se. A angústia é a expiação. A expiação é a lavagem, né? Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Dei esses dias uma instrução sobre o que está escrito em Filipenses. Quem é mais? A morte ou a angústia? Qual é pior? Morte ou angústia? É igual. Jesus disse: Pai, a minha alma está angustiada até a morte, até a condição de morte, até a altura da morte. Pai, eu estou angustiado. Jesus falou assim: esta é a palavra da minha angústia. Na minha angústia dele na cruz, na minha angústia dele, eu executar a palavra da angústia, na minha angústia sereis sarados. Aleluia. Jesus disse: esse é o caminho. Eu sou o caminho e estou indo adiante de vós. Quem crê em mim, siga e passe por essa porta. Irmão, mas que coisa bonita. É bonito mesmo. Eu sou o caminho, e veja que eu estou indo diante de vós. Vou ser angustiado até a morte, e deixo esse exemplo. Se você angustiar até a morte a tua alma, ou angustiar-me ao ponto de morte, a planta para nascer, a semente para nascer tem que estar morta. Jesus Cristo: se eu não morrer, eu não dou vida. E disse: para ressuscitar tem que estar morto. Se você está morto na angústia, vocês ressuscitarão comigo. Eu te ressuscitarei naquele dia. Viu? Palavra pura.
excelente, jorrando da fonte do Criador, maná escondido. Graça, Evangelho do Reino, aleluia, aquilo que estava oculto sendo revelado, sem lei, aleluia, néctar, pão da vida. Deus seja louvado, boa noite, a paz de Deus, nos encontraremos em outra oportunidade.